Evangelho de Mateus, capítulo 5, a partir do versículo de número 17. Todos acharam? Vamos ver. O texto diz assim: Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade: enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão racá será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta. Entre em acordo depressa com o seu adversário, que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois, caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Vamos orar? Senhor, essa tua palavra, nós nos colocamos aqui em tua presença nessa hora, pedindo ao Senhor da tua graça, direção, favor sobre as nossas vidas, para que em nome de Jesus nós sejamos fortalecidos nessa hora, acrescidos da tua doce presença, levados a compreender a tua palavra, a tua santa vontade, Senhor, para cada um de nós. Tu que sonda e conhece os nossos corações, trata no íntimo do nosso ser. Fala com cada um de nós essa noite, individualmente, também coletivamente, nos guiando como igreja do Senhor. Pai amado, nós oramos e repreendemos tudo que não presta, que não vem de Ti. Todo pensamento ruim, todo medo, toda apreensão, ansiedade, dor e toda preocupação com as coisas lá fora, nós oramos e repreendemos desse lugar das nossas vidas e das nossas mentes nessa hora e pedimos ao Senhor que nessa noite, mais uma vez, apenas a Tua Palavra e o Teu Santo Espírito tenham lugar para agir e reinar sobre nós. Amém e amém. Bom, meus irmãos, nós concluímos o domingo passado com Jesus tendo comunicado acerca das bênçãos, né? Nós vimos as bem-aventuranças, concluímos as bem-aventuranças e vimos Jesus falando a respeito das responsabilidades dos cristãos, inclusive falando, nós somos sal da terra, nós somos luz do mundo. Entendemos também que a igreja, apesar de perseguida por esse mundo, ela é chamada para servir esse mundo que ela pelo qual ela é perseguida. Agora, a partir desse versículo de número 17, o Senhor Jesus vai dar uma guinada aqui no ensino, se voltando para aquelas pessoas que estão ali, diante dele, se voltando para aquelas pessoas que estavam ali recebendo aquele ensino. Aquelas pessoas a quem ele pregava aquele sermão, observavam basicamente duas coisas naquele tempo. São judeus ali que estão diante de Jesus. Então a primeira coisa que eles observavam eram as escrituras do Antigo Testamento, a Bíblia hebraica, né? Então os textos que eles tinham ali, os textos da lei, era a primeira coisa pela qual eles se guiavam. A segunda coisa pela qual eles se guiavam era justamente os escribas e fariseus, para quem a quem eles olhavam como, primeiro, intérpretes daquela lei. Os escribas interpretavam a lei, transcreviam a lei, passavam adiante, e também se apresentavam como exemplos superiores da religião. Eram como se fossem pessoas que estavam na posição máxima da religião daquele tempo. Então eles eram vistos como pessoas exemplares para aquele povo. Jesus vai mostrar para nós que eles estavam certos em seguir as escrituras do Antigo Testamento.
mas estavam equivocados em seguir aqueles escribas e fariseus que não conseguiam, de fato, ser o exemplo necessário diante daquilo que o Senhor expressava por meio da sua palavra. Esses últimos aqui, escribas e fariseus, se apresentavam como grandes guardiões da lei. A lei é aqui chamada de lei e os profetas. Eles acusavam Jesus justamente de violar essa lei. Porém, eram eles que tanto violavam essa lei por meio das suas tradições e também por meio das suas vidas hipócritas. Eram essas pessoas que estavam ali e que Jesus vai agora começar a tratar com esse povo acerca dessas pessoas. Versículo de número 17. O texto diz assim, não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Esses homens desobedeciam aquilo que eles afirmavam proteger. E Jesus quer então corrigir essa afirmação que eles faziam. Por quê? Porque eles estavam apresentando, e aí que Jesus já tem um tempo caminhando nesse ministério, e eles tentavam então apresentar Jesus como alguém que violava a lei, quando na verdade eram eles que faziam isso. Então, estavam tentando macular a imagem de Jesus e diante das pessoas, diante dos seus seguidores, dos seus discípulos. E Jesus precisa corrigir isso. Por quê? Porque ele não veio destruir a lei. E ele precisa deixar isso afirmado de forma bem clara. Qual seria o grande problema de essas pessoas que falavam ali, ou a problemática criada por essas pessoas que falavam ali que Jesus estava tentando abolir a lei? Ora, se haviam pessoas, e sempre há pessoas, que olham para aquilo que a religião traz, enquanto orientação moral em especial, e aqui também tem a orientação litúrgica, as leis cerimoniais, pessoas que olham para a religião e até querem caminhar na religião, mas acabam muitas vezes considerando a religião como algo pesado. Há muitas pessoas que querem, por exemplo, nos nossos tempos de hoje, vir à igreja, se envolver com a igreja, dizer que amam a Deus, mas não querem cumprir aquilo que Deus propõe por meio da sua palavra. Gostariam muito essas pessoas de viver as suas vidas à sua maneira e ainda assim encontrar da parte de Deus perdão, ainda assim encontrar da parte de Deus salvação. Porque seria vamos dizer que um caminho mais leve. É exatamente essa problemática aqui que esses homens estão levantando. Porque se haviam pessoas ali que queriam viver a religião de uma forma mais leve, eles tenderiam a encontrar Jesus como sendo essa pessoa. Ora, chegou alguém aqui que está dizendo que a gente não precisa cumprir nada disso e nós seremos salvos. A gente não precisa cumprir nada disso, fazer nada disso, e ainda assim Deus vai nos abençoar. Então Jesus quer acabar com isso, porque não é essa a proposta de Jesus. Não era essa a proposta de Jesus. Isso aqui é muito semelhante, meus irmãos, com o que nós temos hoje, chamado de teologia liberal. A teologia liberal, ela tenta trazer essa ideia de que as pessoas podem ser o que quiserem, viver a sua maneira, não precisam cumprir, observar as orientações do Senhor por meio da sua palavra. E muitos têm enveredado por esse caminho. Encontrado igrejas, pastores, líderes que abraçam esse tipo de teologia, e por ser uma teologia mais leve, as pessoas estão seguindo esse caminho. Mas é justamente isso que Jesus está combatendo, o que seria aqui a teologia liberal da época. Ora, meus irmãos, Antigo e Novo Testamento não conflitam. De nenhuma maneira há uma inconsistência entre Antigo e Novo Testamento. Se nós entendermos que Jesus, de alguma forma, inaugura o Novo Testamento, as pessoas até os dias de hoje, muitas vezes querem colocar essa inconsistência.
No Antigo Testamento tinha um Deus mau, no Novo Testamento é um Deus bom, no Antigo Testamento a perspectiva é uma, no Novo Testamento a perspectiva é outra, como se fossem coisas que não se completassem. Mas o que nós precisamos saber é que não há essa inconsistência. Jesus veio cumprir aquilo que estava na lei. A lei é a promessa, Jesus é o cumprimento da promessa. A lei era a sombra, Jesus é a realidade. Jesus cumpriu a lei desde o seu nascimento até a sua morte e a sua ressurreição. Cumpriu todos os tipos de leis, cumpriu todas as cerimônias do Antigo Testamento, especialmente para que não fosse necessário mais a nós, como povo de Deus, cumprir essas coisas novamente. Isso aí eu convidaria você a depois ler em casa. Hebreus capítulos 9 e 10, onde tudo isso assim fica expresso de uma maneira muito clara, para não ficar aqui apenas nas minhas palavras. Não vamos ler para não nos alongar demais, mas você pode ler em casa, Hebreus capítulos 9 e 10. Você vai ver como essa ideia fica ali colocada de uma forma muito clara. No Antigo Testamento nós temos sombras, nós temos as profecias, os profetas falaram sobre Cristo, tudo apontou para Ele. Em Jesus, no Novo Testamento, nós temos o cumprimento. Então, há uma perfeita harmonia aqui dentro da palavra de Deus. Amém? Há uma perfeita harmonia entre aquilo que foi falado antes de Cristo e aquilo que se concretizou no nosso Senhor Jesus Cristo. Só para a gente pegar apenas um versículo, Hebreus 9, no versículo 15, o autor diz assim: por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. Ou seja, Jesus veio pagar o preço. É por isso que nós estamos aqui para cear essa noite. Amém? Porque Jesus veio pagar o preço por todas as transgressões cometidas antes e também por aquelas que seriam cometidas depois. Pelos pecados dos que vieram antes, pelos pecados nossos hoje, nos dias atuais. Jesus pagou o preço por todos esses pecados. Então a primeira coisa que Jesus faz aqui é deixar bem claro: ele não veio revogar a lei, ele não veio destruir a lei, ele veio cumpri-la. Agora acompanhe o versículo 18. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. A segunda coisa que Jesus quer deixar claro é que a lei não era algo errado ou algo falível. A palavra de Deus, meus irmãos, ela é inerrante, ela é infalível. A verdade que está contida nela não caduca com o tempo. A verdade contida na palavra de Deus, ela é eterna. Então, por isso, os profetas falaram acerca de Cristo e fizeram isso para que nele depois fosse cumprida a sua verdade e para que se mostrasse toda a legitimidade daquilo que Deus havia falado por meio de suas bocas. Então, na palavra de Deus, nós podemos ver a concretização do cumprimento dessas promessas. Na própria palavra, nós vemos ela se cumprindo. Na própria palavra, nós vemos os arranjos que ela traz e que nos mostram que o Senhor fez tudo de forma intencional, claramente pensada, corretamente pensada, ao longo dos tempos, ao longo dos séculos. E nisso nós podemos então concluir aqui a perfeição, a veracidade, o quanto a palavra é correta, e conseguimos concluir que não há nela falha alguma. Outra coisa que Jesus nos mostra, está aí no versículo 19. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos, será chamado grande no reino dos céus. Então, tendo dito que ele não veio revogar a lei, mas veio cumprir, tendo dito que essa lei é verdadeira e infalível, agora o Senhor vai deixar para nós aqui bem claro a penalidade sobre aqueles que violam essa lei e sobre aqueles que acabam ensinando errado os mandamentos dessa lei. Ora,
nós estamos diante daquilo que nós chamamos por lei. E o que envolve a lei? Envolve, no Antigo Testamento, tanto a lei cerimonial, que eram os ritos, as cerimônias realizadas como sacrifícios, né? E também a lei moral. Essas duas, meus irmãos, são expressões da vontade e da santidade de Deus. Por isso, então, elas precisam ser preservadas. Mas para isso, o que Jesus está querendo deixar claro é que essa lei precisava ser corretamente entendida. Ou seja, se nós queremos realmente demonstrar por meio da lei a vontade e a santidade de Deus, ela precisará ser corretamente entendida. Ela precisará ser corretamente esclarecida. Porque se nós temos até uma verdade, mas se passamos essa verdade da maneira errada, o que vai acontecer? O cumprimento será errado. Você pega lá, vai ensinar alguém a dirigir carro, né? Que Pedro aqui aprendeu a dirigir recentemente. Alexandre tem coragem, de vez em quando dá o carro para ele. Aí Pedro aprendeu, tirou carteira, tem pouco tempo, né? Tá aprimorando ali. Aí o Alexandre vai lá, vai dar orientação para ele e diz aqui, ó, acelerador, embreagem, freio. Aí dá ordem lá para Pedro, diz, ó, aqui você vai fazer assim e tal. Beleza. Estão ali os elementos certinhos. A verdade está ali. Agora, se Alexandre ensinar correto, a tendência que Pedro exerça corretamente é muito maior. Agora, se Alexandre inverte, e lá onde era para ser o freio, ele diz assim, aqui é o acelerador, e onde era para ser o acelerador, ele diz, aqui é o freio. Pedro, na hora do desespero de frear, enfia o pé no acelerador, o que vai acontecer? Vai dar o carro na parede. Tinha tudo para dar certo, mas foi ensinado errado. Meus irmãos, prestem atenção. Para que a Bíblia é a palavra de Deus. Você está com a sua aí? Não adianta de nada você estar diante da verdade se ela foi ensinada errada a você. Talvez o grande problema da igreja brasileira hoje seja tantos ensinos errados. Tanta gente sendo ensinada de maneira equivocada. Que até declara que está seguindo Deus e a sua palavra, mas porque foram ensinados errado, estão vivendo errado. Essa é a preocupação de Jesus. Por isso nós temos que ser tão prudentes com a palavra de Deus. Por isso que temos que ser não apenas uma, mas todas igrejas na palavra. Por isso que temos que ser dedicados à doutrina. Porque um ensino equivocado, meus irmãos, pode destruir a vida não apenas de uma, mas de muitas pessoas. Porque uma pessoa que recebe o ensino errado, ela passa adiante ele também. E outras pessoas vão sendo destruídas. Então, releia de novo o que Jesus falou. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Algumas coisas que nós precisamos observar aqui. Primeiro, os judeus, eles tratavam a lei, conferindo à lei equivalências diferentes. Então estavam lá as orientações, mas tinham algumas leis que eles consideravam menores. Tinha lei até para não destruir o ninho do passarinho. Então, essa eles consideravam menores. E havia as leis maiores, né, que incluía aí os 10 mandamentos. Então, os judeus faziam, fazem até hoje, essa diferenciação. O que eram leis menores, o que eram leis maiores. O que Jesus vai deixar aqui bem claro é que violar a lei traz consequência, ainda que seja uma menor. Ainda que seja uma lei menor, traz consequência. Esses dias que a gente estava lá no acampamento, estava indo dormir em casa, aí mudou o trânsito ali na Coab, elevado, aí quem vinha de lá do Quatraque tinha que passar direto,
aí descia ali, quem conhece ali, mais ou menos até a altura do Vite, ali no Angelim, aí fazia o retorno lá embaixo, subia para pegar o anil para vir para cá. Fiz isso todos os dias. Quando foi essa semana, eu vi um colega postando lá que pegou uma multa de R$800 no Instagram. Eu falei, que multa foi essa, senhor? De R$800. Aí ele foi me falar, foi tal lugar. Eu, rapaz, tem uns dias atrás eu tava passando aí todo dia. Sabe por que foi a multa dele de R$800? Botaram aqueles negocinhos, parece uns tijolinhos que tem no chão, que ilumina assim, né, quando bate a luz. Ou de gato, né? Aí botaram lá. Quando você faz o retorno, você não pode avançar para a faixa do lado. É a regra, é a lei, né? E parece ser uma lei pequena, até porque ali tem hora que não é nem muito movimentado. O que ele fez? Ele passou por cima do olho de gato. Acho que o gato miou, esperneou. Aí a multa dele, R$800. Gente, R$800. É muito caro. Foi exatamente isso que aconteceu. E aí aqui a gente tem esse parâmetro, né? Pode parecer pequeno, mas transgredir a lei sempre traz problema. Assim é com a palavra de Deus. Podem parecer as menores, mas transgredir a lei sempre traz consequências. E o que o Senhor está nos mostrando aqui é que a transgressão, a violação da lei, traz consequências ao transgressor. Mas tem uma segunda coisa aqui que é problemática. É o ensino errado da lei. Porque já pensou se esse meu amigo vai ensinar você a fazer esse retorno lá? Lá vai o governo do estado ficar rico, né? E tem um monte de gente lá pegando multa toda hora. Mas já pensou se ele for ensinar você? Não, você vai e passa por cima do olho do gato que o gato mia lá. Aí lá vai, você é multado, o outro é multado. E quantos ele ensinar serão multados? É exatamente isso que Jesus está nos mostrando aqui. Quando nós ensinamos errado, quando nós passamos a palavra de Deus errado, não apenas nós descumprimos, mas nós fazemos com que os outros venham a descumprir a lei e sofrer as suas consequências. Por isso, meus irmãos, a palavra nos alerta, não sejam muitos entre vocês mestres. Por quê? Porque há uma grande responsabilidade em transmitir a lei. Há uma grande responsabilidade em ensinar, e não apenas ensinar, mas ensinar de maneira correta, para que as pessoas façam e vivam aquilo que é certo. Então, Jesus deixa aqui muito claro que transgredindo ou ensinando errado, ele diz, será chamado menor no reino dos céus. Mas a recompensa para aqueles que praticam o ensino correto, e ensinam aquilo que é correto. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Ou seja, qual é a nossa responsabilidade diante das leis de Deus? Viver da maneira correta e ensinar da maneira correta. Nós devemos guardar a sua lei e a sua palavra e nós precisamos transmiti-la da maneira correta. O que os escribas e fariseus faziam, falavam, às vezes até falavam aquilo que é correto, mas não viviam, não praticavam. Ou, quando falavam muitas vezes a lei de uma forma enviesada, acrescentavam algumas coisas, nós vamos ver daqui a pouco um exemplo disso, acrescentavam algumas coisas à lei de Deus e passavam isso para as pessoas. Então acabavam fazendo com que as pessoas praticassem da maneira incorreta. Então nós precisamos ter todo o cuidado em não apenas viver, não apenas ter doutrina, mas ter prática. Não apenas ter doutrina prática, na verdade, mas também ensinar as pessoas da maneira correta. Essa é a nossa responsabilidade. Conhecer a doutrina para a nossa prática e conhecer a doutrina para ensinarmos adequadamente aos outros. No versículo 20, Jesus conclui esse pensamento dizendo: pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Isso aqui é muito interessante. Para essas pessoas aqui, o que Jesus está falando é muito radical. Por quê? Porque para esses judeus, escribas e fariseus, como eu disse no começo, são o máximo do exemplo da religião naquele momento.
Eles são aqueles que estão acima, aqueles que dirigem. Então, eles precisam ser o exemplo. Mas agora Jesus vai dizer a esse povo, a essas pessoas que o seguem, aos seus discípulos, Jesus vai dizer a eles que eles precisam ter uma justiça que exceda e muito, seja muito superior à dos fariseus e aos mestres da lei. Isso aqui para eles, gente, é desmontar toda uma realidade. Eles não conseguiam se enxergar de nenhuma forma, nem próximos de fariseus e mestres da lei. Eles não conseguiam se imaginar, nem de longe ali, alguém que poderia superar isso. Agora Jesus diz que para acessar no reino dos céus, para entrar no reino dos céus, é preciso ser superior. Não apenas Jesus aponta que é preciso, mas com certeza Jesus também está apontando que é possível exceder essa justiça deles. A questão agora é, sobre o que Jesus está falando então? Que justiça é essa que Jesus está falando? Ora, aqueles homens ostentavam uma santidade aparente, mas a justiça deles era apenas exterior. Eles transpareciam alguma coisa, mas que não era aquilo que era a verdade dos seus corações. Então a justiça que Jesus está apontando aqui, em outras palavras, o que ele queria estabelecer a esses homens, para que eles pudessem entrar no reino dos céus, segundo suas próprias palavras, era exatamente aquilo que nós falamos nos últimos cultos. Os seus discípulos deveriam ser pobres de espírito, chorar pelos seus pecados, precisavam ser mansos, ter fome e sede de justiça, ser misericordiosos, puros de coração, pacificadores e se disporem a sofrer pela sua causa. É sobre essa justiça que o Senhor está falando aqui. É essa justiça que Jesus está dizendo, ela excede a dos escribas e dos fariseus. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo, vocês não apenas devem excluir da vida de vocês a maldade daqueles homens, mas vocês devem exceder a bondade deles. E por que dizemos exceder a bondade deles? Porque essa bondade deles era apenas aparência. E aí a gente cai aqui numa aplicação muito importante para nós. De repente nós estamos vivendo uma justiça de aparência. Vamos aos cultos, damos o dízimo, carregamos uma Bíblia, usamos roupas modestas, mas o coração corrompido. Sem a justiça genuína que o Senhor procura. E é isso que o Senhor está nos provocando aqui a viver, amém? Nos provocando a viver essa justiça genuína, não apenas aquilo que é exterior. Ainda que aquilo que é exterior reflita o que está no interior, mas é possível, meus irmãos, ser apenas a casca e o interior não ser uma verdade. É possível ser apenas a aparência e o interior não ser uma verdade. Você já comprou uma coisa assim que... de comer, né? De comer é o melhor exemplo aqui. Que a embalagem era muito bonita e quando você abriu, estava lá algo maravilhoso e você provou, degustou e disse assim, poxa, mas é isso mesmo. A embalagem, ela nada mais do que anunciava aquilo que está dentro. Já aconteceu com você? Já, pastor. Kinder Ovo. As crianças. Então acontece da gente olhar algo que a embalagem é legal, nos chama atenção, mas quando você vai provar, de fato você diz assim, olha, ela realmente estava anunciando aquilo que está dentro. Mas já aconteceu também de você comprar algo e dizer assim, a embalagem é maravilhosa. Mas você abrir o pacote, abrir a embalagem, provar aquilo que está dentro, você vai dizer assim, não presta. Não é bom. Outro dia a gente comprou lá em casa peixe empanado, congelado. A gente sempre compra de frango, né? O de frango é legalzinho, é gostoso e tal. Era tilápia. Aí já vi muita gente falar que era gostoso. Lá em casa a gente não faz muito peixe não, né?
Desde que eu parei de pescar. Brincando, história de pescador. Né? Aí de frango é sempre gostoso, os meninos gostam, né? Aí, meu Deus, vamos comprar isso aqui de peixe aqui. Gente, Deus me falou, eu tava no serviço, aí disse, ninguém gostou. Eu falei, poxa, ainda joguei meu dinheiro fora, que era caro que só. Soubesse tinha comprado de frango. Ninguém gostou. Tipo, a embalagem é interessante, assim, era atraente até. Você disse assim, pô, vai ser um negócio legal, vai ser legal levar pra casa e comer. E caí nessa. Olha. Ninguém gostou, estragou, cheiro, nem o cheiro, assim, não é legal. Compra lá pra você testar e gastar seu dinheiro também. Mas acontece, né, meus irmãos? Da gente ser enganado pela embalagem. O que Jesus está querendo dizer aqui é que a gente até tem que ter uma embalagem legal, mas que reflita a verdade que está no nosso interior, amém? Que a gente não seja só uma embalagem. Que a gente não seja só conhecido como as pessoas que vão para a igreja, mas que quando as pessoas têm contato conosco, o nosso coração é todo corrompido. Nós não podemos ser assim. Nós precisamos viver essa verdade e também ensinar essa verdade. E Jesus então fez todo esse apontamento aqui a respeito da lei. E tendo dito então a respeito da lei, Jesus vai passar agora, daqui por diante, a apresentar-se como o verdadeiro intérprete da lei. Presta atenção. A grande questão, especialmente dos escribas, é que as suas transcrições da lei, as suas interpretações da lei, eram muitas vezes ou equivocadas de fato, ou enviesadas pela intenção deles. Então eles faziam isso para direcionar o povo para aquilo que eles queriam. Muitas vezes não cumpriam a lei, mas ficavam ali se vangloriando de que cumpriam a lei. E o que Jesus vai apresentar agora a essas pessoas é, meus irmãos, preste atenção, é como se ele falasse assim, não é que vocês não conseguiram viver a lei, é que ensinaram a vocês errado. Não é que vocês simplesmente não souberam, não acertaram, mas é que deveriam ter dado o caminho correto a vocês. Então Jesus vai começar a se apresentar aqui como um verdadeiro intérprete da lei, diante dos seus discípulos. Amém? Vocês estão aqui? Jesus vai se apresentar como esse verdadeiro intérprete da lei, apresentando aquilo que é a verdade da palavra, aquilo que já estava lá, mas agora abrindo os olhos, então, daqueles seus discípulos. E basicamente aqui no capítulo 5 nós vamos encontrar 6 desses contrastes aqui que serão apresentados. Hoje nós vamos fazer apenas o primeiro, e os próximos aí nos próximos cultos. O primeiro contraste que está aqui, do versículo 21 ao versículo 26, é acerca do homicídio. Jesus vai se voltar aqui ao 6º mandamento. Vamos reler de novo aqui o texto? Olha aqui. Versículo 21. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser ao seu irmão racá será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Olha o que Jesus vai fazer aqui. O mandamento é: não matarás. Talvez se a sua Bíblia tiver aí aquelas referências cruzadas, a minha tem, lá embaixo tem a referência lá do não matarás, Êxodo capítulo 20, versículo 13. Esse era o mandamento. O que Jesus diz aqui: vocês ouviram o que foi dito, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Não tem aí? Esse quem matar estará sujeito a julgamento não era a lei. Era o acréscimo dos escribas. O que esses escribas faziam era, primeiro, eles tentaram pegar a lei e resumir a lei, não matarás, a um homicídio, que a gente chamaria hoje de homicídio de primeiro grau, né? A morte matada, você chegar e matar alguém. Então eles resumiram o mandamento a isso. E, além disso, eles deram uma atenuada. Como eles fizeram isso, dizendo: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento.
Ou seja, quem matar não é que vai ser condenado logo. Vai passar num julgamento aqui, vai passar na audiência de custódia ainda, para a gente ver realmente se foi bem assim. Então eles deram uma atenuada no mandamento. É por isso que Jesus começa aqui o versículo 21 dizendo: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Jesus não disse assim: vocês ouviram ou leram aquilo que está escrito. Vocês ouviram aquilo que Deus disse. Jesus falou: vocês ouviram aquilo que foi dito aos seus antepassados. Ou seja, qual era a grande problemática? Se formou ali uma tradição em torno daquele mandamento, que não era a verdade da palavra de Deus, ou não era a completude da verdade. Você entendeu isso? Eles pegaram aquilo que era a verdade e colocaram uma capa bonitinha, tentaram limitar essa verdade, e era assim que isso estava sendo passado de geração em geração. E é esse ensino equivocado agora que Jesus vai tratar. Esse ensino equivocado a respeito do homicídio que Jesus vai tratar. Olha o que um autor muito conhecido, R.C. Sproul, falou a respeito desse texto. Ele diz assim, os rabinos acreditavam que o mandamento para não matar era cumprido apenas quando não se cometia assassinato de primeiro grau. O que Jesus passa a demonstrar é que a lei foi dada por intermédio de Moisés de forma elíptica, ou seja, nem todo o conteúdo do mandamento foi expresso em palavras. Aí, mais na frente lá no texto ele vai dizer assim, quando Deus diz que não devemos matar, isso consequentemente significa que não devemos fazer qualquer coisa que prejudique a vida do próximo. Preste atenção. A palavra de Deus, ela é a verdade de Deus. Porém, ela se complementa texto a texto. Então, às vezes nós vamos nos deparar com um versículo de uma forma isolada, que ele é uma verdade, sim, mas que ele se complementa com aquilo que vai sendo falado em outros textos, em outras histórias. É isso que a R.C. Sproul chama aqui de um ensino de forma elíptica, ou seja, nem tudo estava contido apenas naquela orientação de não matarás. O complemento dessa ideia estava exposto no restante da lei. Então Deus não queria, em outras palavras, apenas que os homens não matassem, não assassinassem alguém. Mas Deus queria de fato que esses homens atentassem que poderiam matar os outros desde a sua palavra, desde a forma como tratavam os seus irmãos, desde a forma como eles acabavam demonstrando ira. Afinal de contas, um assassinato, ele começa com ira, ele começa com raiva, ele começa com ódio. Ele começa com uma explosão ali de alguém que não soube controlar a sua fúria, o seu ódio, o seu pecado. E ele não tendo conseguido controlar isso, então ele pode chegar ao ponto de tirar a vida de alguém. Mas o que Jesus está nos mostrando aqui é que não apenas o homicídio pode começar com as palavras e os insultos. O que Jesus faz é ir muito além, é dizer: até as suas palavras podem estar matando alguém. Até os seus insultos podem estar matando alguém. Você lembra que a gente comentou sobre isso no culto passado? Como os cristãos muitas vezes são perseguidos e mortos, entre aspas aí, por palavras de pessoas que começam a perseguir, tentam ali acabar com a sua reputação. E nós vimos esse tipo de perseguição expressa pelo próprio Jesus. Então aqui ele deixa bem claro, por meio da lei, que não apenas não se deveria matar alguém de uma maneira clara, ali chegando com uma faca, com uma arma, mas além disso, nós precisamos tomar cuidado com o nosso coração que deseja matar o próximo, com o nosso coração que deseja a morte do outro, que às vezes não quer que o outro morra fisicamente, mas quer que o outro morra espiritualmente, que às vezes não quer que o outro morra, seja colocado em um caixão, mas quer que ele suma da face da terra, quer que ele perca o emprego,
quer que ele seja prejudicado. De alguma forma, meus irmãos, nós precisamos tomar cuidado, porque os nossos corações acabam muitas vezes desejando a morte do outro. E isso para nós aqui é muito sério, porque se na lei dos homens não se pode julgar o pensamento, o mero desejo, falei sobre isso alguns cultos atrás. A justiça humana, especialmente a brasileira, não julga o pensamento. Eu pensei em matar o presidente. Isso não era para ser motivo para alguém ser preso dentro da lei humana. Dentro da lei humana. Mas comecei a tramar o ato, comprei armas. Aí já tem uma ala do direito que entende, se você começou a tramar o ato, preparar o ato, ele já entende que você já pode incorrer em crime. Mas tem uma ala do direito que entende que nem que você tenha começado a preparar, chegou em casa e separou aqui, ó, tem essa faca aqui mais grossa, tem essa mais fina, tem essa outra aqui. Nem assim entende que você pode ser condenado. Alguns vão entender que só se você cometer o ato. Você tem ideia? Se alguém for para matar uma outra pessoa e não conseguir matar, ele não responde por assassinato, ele responde por tentativa de assassinato. Só porque ele não conseguiu. Fracassou. E aí vai baixar a pena dele. Mas o que ele queria era matar. Mas ele não pode ser condenado pelo assassinato. Porém, meus irmãos, o nosso Deus julga até as intenções dos nossos pensamentos. E louvado seja Ele por isso. Porque Ele consegue nos tratar na raiz. Ele não vai esperar que nós sejamos presos. Ele vai tratar o nosso coração aos primeiros sinais de que nós estamos odiando o nosso próximo. Ele vai tratar o nosso coração aos primeiros sinais de que nós estamos querendo a morte do nosso irmão e do nosso próximo. E louvado seja Deus por isso. Eu tinha um amigo de infância que, é até engraçado, lá perto de onde a gente morava, tinha a empresa de segurança da época, era a Nossa Egel, acho que nem existe mais, ou não tem aqui. Tinha o prédio da Nossa Egel, lá perto. E aí a gente cresceu passando todo dia carro dessa empresa de segurança, né, de transporte de valores. Cresceu vendo isso. E uma época a gente descobriu que esse amigo nosso ficava em casa, né, cabeça vazia, nem completo o resto aqui pra você já sabe o que é. Cabeça vazia, ele ficava em casa, sabe fazendo o que, gente? Ele fazia planos de como roubar o carro forte. Eu andava com esse brilhante. Ficava lá fazendo os planos de roubar o carro forte. Ele não conseguiu. Não colocou o seu plano em prática. Mas até os dias de hoje, ele é um cara assim, todo errado. Gente, o cara assim, ele é um amante da mentira. Tudo que ele puder se envolver em mentira, ele tá. Graças a Deus, hoje a gente até se afastou assim, porque não chega mais nem as histórias. Mas a gente era tanta história, um cara mentiroso, enrolado, cheio de coisa errada. Mas sabe o que acontece? A gente depois olhando para as coisas com mais seriedade, muitas vezes ele estava ali ou fazendo algo errado, ou planejando algo errado, e a gente, como amigos próximos, a gente não coibia aquilo ali. A gente não orientava, a gente chamava atenção, a gente estava lá, era nosso amigo, mas quando ele saía de perto, a gente começava a falar dele. Ah, tá vendo fulano de tal? Eu lembro que uma vez ele estava em casa comigo, aí passou uma colega, a gente tinha costume de sempre acompanhar alguém na parada, porque era longe ali na região da Monte Castelo, Raimundo Corrêa. Aí ela passou com uma prima que estava na casa dela, disse: Daniel, me acompanha ali pra gente ir na parada, pra não voltar só. Aí tava só eu e ele lá em casa no computador. Aí eu ia sair de casa e ia deixar ele só. Aí eu fui saindo assim, eu virei pra ele e disse assim: eu sei tudo que tá aqui, viu? Porque eu já conhecia a fama dele, né? A gente sabia. Só que nunca, meus irmãos, eu não era crente também,
A gente nunca chegou para ele para dizer assim, cara, vamos parar com isso, vamos corrigir isso, vamos mudar a tua vida, isso não vai ser bom para ti. Gente, louvado seja Deus, porque quando o nosso coração malvado, perverso, começa a tramar, é certeza, Deus começa a agir de alguma forma para que nós sejamos corrigidos. Deus começa a agir de alguma forma para que nós sejamos alertados acerca do nosso pecado, justamente para que não cheguemos à condenação. E olha qual é a condenação. Diz aqui, mas eu lhes digo que, versículo 22, qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser ao seu irmão racá será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Então todo esse trecho aqui, inicial do versículo 22, está falando exatamente sobre isso que eu estou dizendo aqui para vocês. As nossas ideias, os nossos pensamentos, as nossas perspectivas perversas já são colocadas diante de Deus como pecado, como erro. E o Senhor então diz que esse que disser louco já corre o risco de ir para o fogo do inferno. Essa aqui era uma figura muito, muito próxima para aqueles judeus ali. Havia um lugar atrás de Jerusalém, onde as pessoas usavam lá para jogar lixo. Dizem que nos tempos anteriores, era um lugar onde as pessoas jogavam os filhos para fazer sacrifício a Moloque. E aí no tempo de Jesus ainda existia esse lugar, e era um lugar que pegava fogo continuamente, chamado também Geena. E nesse lugar onde pegava fogo continuamente, os judeus estavam sempre ali jogando lá lixo e outras coisas. Esse fogo contínuo era a principal imagem que os judeus tinham do inferno. Essa imagem que nós temos hoje do inferno, um lugar de fogo, que um fogo que não se apaga, usada no Novo Testamento, ela vinha justamente de lá, da Geena. E é isso que Jesus está falando aqui. Qual seria, por isso que eu estou explicando para você, uma imagem para eles muito clara. A condenação daqueles que desejassem o mal do seu irmão, aqueles que tramassem contra o seu irmão, mesmo que não chegasse a matar, Jesus diz, já corre o risco de ir para o fogo do inferno. O fogo que não se apaga. Essa é a imagem que Jesus passa para eles. E por que Jesus usou então essas palavras? Para deixar para eles bem claro o tamanho da gravidade daquilo que eles estavam fazendo. O tamanho da gravidade do erro deles. E por que tudo isso? Por consequência dos ensinos errados dos escribas e dos fariseus. O que Jesus queria levar esse povo aqui a pensar, poxa, e eu achando esse tempo todo que bastava eu não matar o meu irmão fisicamente, eu estava livre. Mas quantas vezes eu tramei contra ele, quantas vezes eu quis o seu mal, quantas vezes a palavra aqui que ele usa, racá, o original, a ideia é como se fosse eu cuspo em você, é como se você fosse alguém desprezível, é tratar o seu irmão com desprezo. Então Jesus está levando por meio do ensino correto essas pessoas a pensarem, quantas vezes eu fiz isso? Quantas vezes eu agi de forma equivocada? Quantas vezes eu pequei contra Deus, descumprindo o 6º mandamento, porque achei, por conta dos ensinos errados, que era somente se eu tirasse a vida do meu irmão. Meus irmãos, como é maravilhoso quando o Senhor nos abre os olhos por meio da sua palavra, por meio de homens e mulheres, instrumentos dele, para nos mostrar a verdade da palavra de Deus. Louve a Deus sempre que isso acontecer. Louve a Deus sempre que isso acontecer. Porque tantas pessoas, meus irmãos, estão sendo ensinadas errado. Quantas pessoas não conhecem as verdades do Evangelho porque são ensinadas errado e aceitam esse erro do ensino. E estão vivendo errado. E quantas pessoas, preste atenção, quantas pessoas podem passar a vida nos templos das igrejas e um dia se pegar no inferno para toda a eternidade? É muito grave tudo isso. Jesus exemplifica isso aqui por meio de
duas ideias. A primeira, versículo 23. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar que o seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Jesus fala aqui, primeiro no âmbito espiritual, isso é tão sério, que se você querendo ofertar, lembrar que tem um problema contra o seu irmão, vá primeiro resolver isso, deixa sua oferta ali, depois você vem ofertar, mas vá primeiro resolver a sua situação com o seu irmão, vá primeiro se reconciliar com ele, depois você volta e apresenta a sua oferta. Deus não está doido, desesperado pela nossa oferta, Deus quer o nosso coração, amém? O que Jesus está deixando bem claro é que desde o Antigo Testamento, o que Deus sempre quis foi o coração do homem. O que Deus sempre quis foi o coração do homem. Meus irmãos, quando a gente começa a olhar o Antigo Testamento com essa perspectiva, isso é libertador. Quando a gente começa a olhar que o Deus do Antigo Testamento, ele já desejava o coração do homem, isso é libertador para nós. Muda a nossa perspectiva, muda o ensino que nós temos. Olha o segundo exemplo que Jesus usou, versículo 25. Entre em acordo depressa com o seu adversário, que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá, enquanto não pagar o último centavo. Depois de usar um exemplo de ordem religiosa, espiritual, Jesus usa um exemplo de ordem social. Se você tem um problema com seu irmão, resolve com ele. Se ele quer levar você ao tribunal, é melhor resolver com ele do que deixar cair esse problema nas mãos dos outros homens, nas mãos dos juízes, sendo que você pode resolver com ele esse problema. Você pode resolver com ele essa questão. Então faça isso antes, procure isso antes. Quebrante o seu coração. Em última análise, meus irmãos, para concluir aqui nessa noite, o que Jesus está mais uma vez eu quero o coração de vocês. E para isso vocês precisam permitir que eu trabalhe no coração de vocês. Eu não quero que você chegue ao ponto de tirar a vida do seu irmão. Eu não quero que você chegue ao ponto de ser displicente, de rejeitar aquilo que está acontecendo, deixar o seu irmão de lado e seguir a sua vida. É o que Jesus está falando aqui sobre a oferta. É como se você dissesse, eu vou seguir a minha vida, eu vou continuar ofertando, eu vou continuar vivendo a minha vida aqui espiritual, como se isso tivesse que ser deixado para lá. Jesus está dizendo, eu não quero que você deixe a sua vida para lá, deixe essa situação para lá, como se não importasse para a sua vida. Eu quero o seu coração, eu quero que você resolva. Eu não quero que você ache que vai resolver por outros meios. Se resolva, porque eu quero o seu coração. Quantas vezes, meus irmãos, nós não falhamos por conta disso? Todos nós. Quantas vezes não nos equivocamos no nosso tratar? Eu sei que aqui abre muitas vertentes. Tem aquele que nós procuramos e não quer resolver. Tem aquele a quem nós queremos conceder o perdão ou pedir perdão, mas que não deseja naquele momento uma reconciliação conosco. É uma outra questão. O que Jesus está falando aqui é do nosso coração. Que nós não deixemos o nosso coração aqui dentro de nós, como se nós estivéssemos desejando a morte do outro. Nós não podemos aceitar isso. Há muitos hoje, meus irmãos, que ainda vivem como se esse sexto mandamento fosse apenas tirar a vida do outro fisicamente. Quantas vezes nós não nos equivocamos nesse pensamento, mas matamos o outro com a língua, matamos o outro com o nosso posicionamento, matamos o outro difamando. Não gostamos de alguém, vivemos uma situação ruim com alguém, agora eu tenho que acabar com a vida dele diante dos outros. Quantas vezes cada um de nós talvez não já fez isso aqui? Nós precisamos nos arrepender desses pecados.
Porque o Senhor deseja verdadeiramente o nosso coração. Que tenhamos ciência disso. No próximo culto, no próximo domingo, nós vamos aqui entrar nos outros pontos. Tem muita coisa aqui para a gente aprender. Deus abençoe você. Fique de pé no seu lugar, vamos orar por isso.